A conquista do novo mundo, a conquista da evolução, a conquista do novo ser. Como fazer para alcançar o reino dos céus? A pergunta é visceral, a pergunta é a mais importante de todas, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. A pergunta foi feita para Jesus Cristo. Precisamos demais ter essa lucidez. Oração, ação, começando com mais uma questão fundamental para esse momento das nossas vidas. Vamos lá? Venha conosco. Muito legal estarmos juntos. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito bom esse encontro com amigos espirituais, com amigos encarnados. Esse encontro conosco mesmos. Muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito alegres por estarmos aqui, fazendo o que temos certeza ser o melhor para esse momento das nossas vidas. Que assim seja. Vamos seguir aqui o nosso roteiro de viagem com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, hoje nas questões 183 a 184A, abordando essa temática da evolução espiritual, do caminho que nós temos a percorrer, de como fazer para conquistar a evolução. A primeira pergunta, que nos remete ao diálogo inesquecível de Jesus com Nicodemos, é: ao passar de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? E a resposta é: em todos os mundos, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão atrasada como na Terra. Vejam que coisa importante. Nascer de novo na matéria é obrigação, é caminho que não podemos prescindir. Por isso é fundamental sempre revisitarmos e reestudarmos o diálogo de Jesus com Nicodemos, no qual o grande príncipe de Israel, membro do Sinédrio, uma das maiores autoridades do seu tempo no judaísmo, Gamaliel, Nicodemos, vai de noite, para não ser mal visto pelos seus pares, conversar com Jesus, e lhe apresenta a grande questão: como fazer para alcançar o reino dos céus? Em primeiro lugar, precisamos destrinchar a expressão reino dos céus, tão repetida nos evangelhos. O que será o reino dos céus? Ora, reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Reino dos céus será qualquer planeta, inclusive a Terra, quando seus habitantes obedecerem aos mandamentos de Deus. Não é lógico que assim seja? Alcançar o reino dos céus, a conquista do reino dos céus é, portanto, a conquista de um estágio de vida, de um lugar, de uma vibração que será caracterizada pela obediência, pela harmonia, pelo ajustamento ao reino de Deus. Muito bom. Então, o que fazer para alcançar esse estágio de evolução das nossas vidas? Jesus respondeu a Nicodemos: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Uma resposta que encerra 1000 significados, que merece 2000 estudos. O que será nascer de novo na matéria? Todas as pessoas
de mente aberta, agora deve melhorar o som, desculpe. Todas as pessoas de mente aberta sabem que nascer de novo na matéria, ferramenta imprescindível para a nossa evolução, para a conquista do reino dos céus, é a reencarnação. Qualquer pessoa minimamente consciente sabe que é impossível sair do estágio do homem comum para o estágio de um luminar, Buda, Chico Xavier, Sócrates, Francisco de Assis, em apenas uma vida. É preciso renascer e reviver algumas vezes para alcançar o reino dos céus. Mas não basta, é claro, renascer várias vezes para evoluir. É preciso aproveitar esses renascimentos na matéria através do renascimento em espírito. Da mesma forma que não basta para passar de ano numa escola adquirir o material escolar, é preciso nos dedicarmos à leitura, ao estudo desse material, dos livros. Não é assim? Claro. Então é preciso renascer na matéria e renascer em espírito. E aqui a questão 183 fala a respeito de se é preciso em outros mundos também vivermos a infância. E a resposta é: em todos os mundos, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre tão atrasada como na Terra. Por que é necessária? Porque, não conseguindo nós nos renovarmos apenas pela boa vontade, apenas pela compaixão, pela busca clara pela compaixão, precisamos ser colocados no lugar do outro na matéria. Precisamos esquecer o mal praticado por nós e pelos outros contra nós pela suspensão das nossas memórias. É o que acontece na infância. Então a infância é necessária, pelo menos enquanto o espírito não conseguir fazer a sua autorrenovação pela boa vontade. Nós não nos dispomos a um perdão completo, nem dos outros, nem de nós mesmos. E assim ficamos acumulando mágoas, culpas, preconceitos, medos, nos entupindo, nos entorpecendo de pesos, de defesas, que nos impedem de crescer, de andar. Por muita misericórdia, por muita pena desse andar pesado, desse andar massacrado pelos nossos preconceitos, a vida, Deus, nos faz renascer e nos dá a infância, que é o esquecimento temporário das nossas vidas passadas. É por esse esquecimento que nós nos dispomos a ter novas relações com inimigos de outras vidas, principalmente na própria família, que nós nos abrimos a aprendizados intelectuais e a aprendizados emocionais. Nenhum período nós estamos tão disponíveis aos aprendizados como na infância. Isso é absolutamente óbvio, não é? Muito bem. A segunda pergunta de estudo hoje é a 184, onde Kardec pergunta o seguinte: o espírito pode escolher o novo mundo onde vai habitar? Nem sempre é a resposta, mas pode pedir o que deseja e receberá se assim o merecer. Os pedidos regem-se por uma lei maravilhosa, que merece também a nossa profunda reflexão. Diz assim: Deus nem sempre nos dará
o que desejamos, mas sempre nos dará o que necessitamos. Maravilhoso que entendamos isso. Os pais da terra já são assim com seus filhos. Um bom pai, uma boa mãe, nem sempre dará aos filhos o que eles desejam, mas sempre e rigorosamente lhes dará tudo o que eles necessitam. Não é assim? Se assim é com bons pais da terra, imagina com o perfeito Pai do céu. Não é? Então, nem sempre seremos atendidos nos nossos pedidos em geral, apenas nos nossos pedidos que coincidirem com as nossas necessidades reais. E assim é também com os pedidos para renascer em novos mundos. Só poderão ser atendidos esses pedidos se eles se encaixarem em nossas necessidades, em nossos merecimentos, em nosso padrão vibracional. Por quê? A resposta vem na sequência dessa reflexão de agora, na questão 184 do Livro dos Espíritos. Completam os espíritos com a seguinte observação: os espíritos somente podem habitar mundos que sejam compatíveis com o seu grau evolutivo. Claro, uma criança não será atendida se pedir ao seu professor para pular do primeiro para o quarto ano, ou mesmo para pular do primeiro ao segundo, se não estiver com o aprendizado compatível com essa passagem. E novamente, se assim é no falho sistema de ensino dos homens na Terra, quanto mais será no perfeito sistema de ensino de Deus. Não é? Fantástico. Expandirmos nossa compreensão dessa forma. E por fim, a questão 184A, onde Kardec formula da seguinte forma: se o espírito nada pedir, o que determina o mundo onde ele irá encarnar? E novamente, podemos expandir a questão para a oração em geral. Se uma pessoa nada pedir a Deus, nada orar, ou nada pedir em suas orações, o que determina se ele irá alcançar ou não alcançar uma nova condição? Aqui essa nova condição é colocada como um novo mundo. O que determina o mundo onde ele irá encarnar? A resposta é o seu grau de evolução. É o nosso grau de evolução que determina se continuaremos ou não no mundo, exatamente o que está em jogo agora nessa transição planetária. Estamos no processo anunciado por Jesus de separação dos bodes, das ovelhas, do joio e do trigo. E a pergunta é essa: o que determinará a escolha de permaneceremos na Terra evoluída, na Terra em regeneração, ou se seremos remetidos a outro mundo atrasado como o nosso, de expiação e provas, regido ainda pela dor? A separação depende do nosso grau de evolução, e o nosso grau de evolução não é a purificação, não é o amor puro, não é termos alcançado Jesus. É apenas apresentarmos boa vontade e autopacificação. Foi o que Jesus falou ao revelar que a paz na terra será para os homens de boa vontade, que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Essas duas máximas apresentam para toda a humanidade na transição planetária quais são as conquistas fundamentais para merecermos a nova Terra. Boa vontade. Aliás, fator repetido por Kardec na orientação, na codificação, onde ele diz: reconhece um bom espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por esforçar-se por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Sem dúvida, condição, conquista que pode ser resumida em boa vontade. Não é por termos alcançado uma perfeição, não é por ter alcançado uma iluminação que seremos bons, mas seremos bons não pelo estágio alcançado, pela nota alcançada, mas pela dinâmica, pelo processo de expansão que só a boa vontade nos traz. Além disso, além dessa fundamental conquista da boa vontade, a autopacificação. Precisamos nos conhecer, neutralizar as violências em nós, sublimar essas energias da violência para que elas deem frutos, para que elas produzam experiências de aprendizado, de solidariedade. Essa é a conquista fundamental nesses tempos de transição, como disse Jesus, como registrado no Evangelho de João. No fim dos tempos, o Filho do Homem sentará no seu trono e repartirá a humanidade como um pastor separa os bodes das ovelhas. Os bodes serão lançados nas trevas exteriores, que nós podemos traduzir como espaço sideral, onde haverá prantos e ranger de dentes, que nós podemos traduzir por provas e expiações. As ovelhas, animais sem dúvida mais dóceis, mais obedientes, novamente a obediência como fator fundamental, esses serão premiados com o reino dos céus, que nós aqui já identificamos como essa terra cujos habitantes obedecerão aos mandamentos de Deus. A humanidade assim separada entre bodes e ovelhas, porém, tanto uns quanto outros ficaremos curiosos, desafiados, por que fomos selecionados para um grupo ou por outro? E a resposta foi maravilhosa. Porque Jesus explica, eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, hospitalizado, eu fui estrangeiro e alguns de vocês me deram de comer, de beber, me foram visitar no hospital, na cadeia, me acolheram em suas casas e outros não. Ambos os grupos, revelam Jesus, continuaram não entendendo e perguntaram: mas nós não lembramos disso? Quando foi que nós te atendemos ou não te atendemos? E Jesus então nos concede essa revelação dourada, luminosa, que diz assim: a cada vez que vocês atenderam, serviram, ou não atenderam, não serviram, um dos pequeninos do mundo, era a mim, Jesus, que estavam atendendo ou deixando de atender. Ainda há tempo para todos nós. Se não houvesse mais, já não estaríamos mais encarnados na Terra. Se estamos, é porque ainda há tempo para nós. O que nós precisamos fazer, e essas revelações não deixam dúvidas, é estarmos atentos e disponíveis, com boa vontade e com paz no coração, para enxergarmos Jesus em cada necessitado,
da nossa raça ou não, da nossa classe ou não, da nossa nacionalidade ou não, da nossa religião ou não. Disponibilidade para servir aos pequeninos, aos necessitados da terra. Esse é o critério. Que aquele que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, ouça. Não é? Muito legal, muito bom aprendermos juntos. Vamos saudar agora no final os amigos que estiveram nesse estudo no dia de hoje. Andréa Alves, Helena Romã, Andréa Santos, sempre lembrando dos amigos. A gente estimula que vocês possam também compartilhar, marcando os amigos, ou compartilhar o arquivo mesmo dessa live. Osório Simões, André Salvatore, muito bom estarmos aqui, muito bom percebermos, ampliarmos, termos consciência do que está em jogo nesses fundamentais tempos de transição planetária. Os próximos vários milênios de nossas vidas dependem da decisão que vamos tomar agora. Assistam de novo essa live, entendam o que está em jogo, abram-se em paz, em autopacificação e em boa vontade para viver nessa condição maravilhosa, na abertura ao serviço ao próximo, em todos os dias e noites da nossa vida. Antes de dormir, também nos dispondo ao serviço. Esse é o critério. É por esse maravilhoso critério que seremos selecionados como bodes ou ovelhas para o reino dos céus ou para as trevas exteriores. Não é céu ou inferno, novas chances sempre nos serão dadas. Mas algumas dessas novas chances podem demandar muitos séculos para serem repetidas. Aproveitemos agora, mais uma vez, com autopacificação e com boa vontade, servindo a todos os pequeninos que cruzarem os nossos caminhos. Muito bom, um grande abraço para todos, até amanhã às 18 horas, paz e bem para todos, que toda a terra se abra a essas fundamentais conquistas interiores. Assim seja, até amanhã.